Depois da pausa de verão, os pilotos e as máquinas do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AFN regressaram às pistas em Idenha Nova. O 38 foi o número de pilotos admitidos, com destaque para a presença dos principais candidatos à conquista do título. Hélder Oliveira e Pedro Lima seguiam como líderes, mas com a forte oposição de João Ramos e Vítor Jesus, que surgiram em Idenha com menos 4 pontos. Dependendo do resultado desta baja, o título podia ou não ficar decidido nesta competição, ou em alternativa rumar até à baja Porto Alegre 500. A verdade é que o campeonato está em aberto. Faltam 2 provas, 4 pontos é uma vantagem muito curta. O meu adversário mais direto já deitou resultados fora e eu ainda não deitei. Portanto, pronto, a verdade é que estou em primeiro, mas está tudo em aberto ainda e eu acredito que o campeonato só se vai decidir depois de Porto Alegre. Com a cabeça apenas na luta pelo título e aos comandos da Toyota Hilux, a dupla do Porto vai tentar gerir e assim adiar a discussão para a última jornada. A minha posição para esta corrida, ao contrário das outras, aquilo que eu mais gosto de fazer é andar sempre na luta pela vitória, não pensar em nada, só querer ganhar. Vai-me custar imenso ter que gerir, mas a verdade é que se eu quero pensar no campeonato, tenho que pensar só apenas onde é que o Hélder anda. Mas não só os pilotos da frente do campeonato marcaram presença. O campeão em título de T2, Rui Sousa e Carlos Silva, não fugiram à regra ao volante da Isuzu D-Max. Na última corrida no Douro acabou por ceder a caixa, mas entretanto já está reparado e espero contar com o carro para aqui fazer um bom resultado e poder fechar o campeonato. Depois de uma vitória e de alguns azares, Alejandro Martins e José Marcos partiram para a prova Beirã, entusiasmados para lutar pela vitória. O estado de regresso é cheio de vontade e de otimismo. Espero que estes azares, acho eu, que tenho tido quase inexplicáveis, 2 existências difíceis de compreender, uma a 100 metros do arranque com motor partido e outra com uma transmissão que nunca funcionou, e espero nesta prova ter essa pontinha de sorte e que tudo corra normalmente. De volta também o Kia Sportage e Nuno Madeira. Estamos com velocidade, temos feito sempre nos prólogos, nos 5 primeiros. Infelizmente têm acontecido algumas coisas, pequenas coisas que nos têm permitido ter o resultado que nós merecemos e vamos atingir. E esta prova fui aconselhado a termos um ritmo um bocadinho mais moderado para tentar terminá-la, porque nunca terminarmos. Mas antes de dar início à prova, há todo um processo que antecedem as corridas, que são as verificações administrativas e técnicas, que desta vez e por iniciativa da organização, a cargo da Escuderia de Castelo Branco, foram transmitidas pela primeira vez em direto, em conjunto com a Movilite. Nós verificamos, como comissários técnicos, verificamos as viaturas a nível de segurança, a nível de órgãos de segurança, a nível de motor, vemos se as selagens estão conformes, se não tiver, tornamos a repor, temos que ver luzes, temos que ver, os carros fazem troços de ligação em alcatrão, têm que andar conforme manda as normas da estrada. Com uma lista de inscritos que prometia surpreender, o figurino foi renovado no que toca à localização do parque de assistência e ao prólogo para uma zona com mais emoção para o público. Vamos entrar na primeira etapa, cerca de 7 km na passagem pelo novo prólogo. Azar para João Ramos, que pouco depois do arranque da especial, bateu com a Toyota Hilux, acabando por desistir logo no primeiro dia de prova. Um buraco resultou na quebra da manga de eixo, obrigando a equipa a abandonar. Dos habituais mais rápidos, quem também não teve sorte foi Nuno Madeira e Miguel Costa. Depois de 150 km de testes sem problemas, partiram o veio do diferencial do Kia Sportage ao primeiro quilómetro. A equipa ainda tentou solucionar, mas acabaram por ter de desistir. No final do prólogo, na frente dos T8, ficaram Mário Duarte e José Mutaco, ao volante da Toyota. Já os melhores dos T2 e aos comandos da já conhecida Isuzu D-Max, Rui Sousa e Carlos Silva com 40 segundos de vantagem. A fechar o top 10 à geral ficaram posicionados Lino Carapeta e Rui António. Com problemas na temperatura do Mitsubishi Lancer, Tiago Reis e Walter Cardoso terminaram em nono. Miguel Casaca e Pedro Tavares foram oitavos.
De regresso, Alexandre e Rui Franco eram sétimos. Já Pedro Ferreira e Hugo Magalhães foram quintos. Estava o líder do Nacional preparado para iniciar o prólogo quando mandaram retardar a partida devido à desistência de João Ramos. Depois de rodarem os 7 km em que o pó e o calor não perdoaram, Hélder Oliveira e Pedro Lima acabaram em quinto. À partida, em termos de pontuação, não posso negar que é uma situação vantajosa para mim. Confesso que estar pronto para partir e ter essa informação para mim até foi uma carga extra em termos nervosos, e acho que até nem fiz um prólogo, sinceramente, ao nível que poderia ter feito. Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro ficaram perto dos da frente na quarta posição. Pedro Dias da Silva e José Janela a competirem para o Campeonato de Portugal e ainda para o desafio Total Mazda foram terceiros, a 12 segundos da frente. A 7 segundos do triunfo ficou a dupla Nuno Matos e Pedro Marcão, em estreia com a Ford Ranger. Entramos com o pé direito no Pro, com um excelente segundo lugar, muito satisfeito, o carro parece-me realmente fantástico, ainda assim senti que fui um bocadinho cauteloso, mas pelos vistos suficientemente rápido para nos dar um lugar bastante animador para o resto da corrida que aí vem. A começarem a todo o gás, Alejandro Martins e José Marcos foram os primeiros grandes desta jornada, ao vencerem o prólogo com 6 minutos, 14 segundos e 85 centésimas. Correu muito bem, foi de acordo com as nossas expectativas, nós tínhamos treinado bem o prólogo e acabou por sair tudo certo, não corremos riscos absolutamente nenhuns e acabou por compensar com a vitória neste prólogo da Baixa de Idenha Nova. Ainda se lembra de quem ficou em sétimo no prólogo? É que ele está de regresso na Baixa de Idenha. Falamos de Alexandre Franco. Tem sido muito difícil esta ausência. As coisas no início do campeonato não nos correram de feição. Optámos por abandonar o campeonato e voltar para o ano mais fortes. Agora, longe é muito difícil estar. Não aguentou a distância do todo-terreno e marcou presença em Idenha e vai ainda a Porto Alegre. É uma baixa que eu gosto muito. Nós normalmente dizemos que há baixas pelas quais somos apadrinhados e eu sou apadrinhado por esta. Já foi campeão em Idenha e agora veio com o BMW Evo X1. Eu fui muito feliz com este carro. Nós conseguimos aqui fizemos sempre pódio com ele. Fui muito feliz neste carro. Obviamente o outro carro é um carro com a vários níveis de desenvolvimento bastante superior, é um carro novo, não é? E aqui, portanto, de facto, nota-se quando se larga de um motor mais potente, uma eletrónica de ponta, umas suspensões deste ano, portanto, e voltamos um bocadinho atrás. Mas este carro continua a ser um carro muito competitivo. O campeão de 2016, Nuno Matos, também veio até Idenha, mas com outro propósito: estrear a nova Ford Ranger, um carro feito em Portugal. É uma motorização diesel, caixa SADEV, equipa com Öhlins, tal como também o nosso Moka, mas é um chassi que toda a sua dinâmica, naturalmente, é um carro 6 anos mais moderno do que o Moka e que me parece, daquilo ainda fiz realmente muito poucos quilómetros no carro, mas é um carro que me parece realmente muito competitivo. Esta foi uma participação pontual à parte do novo projeto desportivo que o piloto de Porto Alegre está a desenvolver para a próxima temporada. Fizemos um pequeno teste em Porto Alegre, cerca de 80 km aproximadamente, não sei bem, para lá está, ajustar um carro um bocadinho, tentámos darmos alguns inputs para melhorar o carro e acho que conseguimos fazê-lo. Voltamos à prova e neste caso ao primeiro setor seletivo de 105 km. Na categoria T2, Rui Sousa manteve o habitual domínio. No final do primeiro dia, o piloto de Alenquer levava 6 minutos de vantagem sobre o mais direto rival na categoria, Domingos Pardos. Dupla vitória para Sousa, que desta forma liderava a categoria, apesar de ter sido penalizado com 1 minuto devido a um atraso. Na luta pelos T2 seguiam também Sérgio Palminha em terceiro e Nuno Corvo em quarto. Ele, que em Tolica seguia em terceiro, mas mais perto do fim do setor, caiu uma posição. Já em T8, depois de rodarem em segundo, César e Filipe Sequeira terminaram o dia a liderar a categoria, seguidos por Mário Duarte a 15 segundos e Filipe Videira já com 4 minutos e 50 segundos de diferença. Em termos absolutos, André Amaral e Nelson Ramos subiram uma posição e ocupavam a 10ª com 1 minuto e 16 segundos de diferença para Lino Carapeta, que estava à frente com o Range Rover.
A manter a posição, Miguel Casaca e Pedro Tavares estavam no 8º lugar, a 1 minuto de Tiago Reis, que apesar de terem perdido cerca de 3 minutos devido ao encontro com SSVs, conseguiram subir 2 posições em relação ao prólogo. Com problema no eixo traseiro e tendo perdido no pódio um SSV, Hélder Oliveira caiu uma posição. Ficou em 6º, mas com pouca diferença para o da frente. Alexandre Franco acabou o primeiro dia de prova na 5ª posição, depois de ter rodado em 7º. Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro eram quartos classificados, a 1 minuto e 11 segundos de Pedro Ferreira, que ocupava o último lugar do pódio. Arrancamos para o setor da tarde cheios de energia e cheios de motivação. Ao final de alguns quilómetros recebemos a informação que íamos em 3º, apesar de apanharmos o pó do concorrente da frente, mas não conseguimos chegar a ele para ativar o sentinel. No fim apanhei um SSV atrasado, foi bastante difícil ultrapassá-lo, não sei se eles têm ou não o mesmo sistema que nós, teve que ser mesmo ao toque e à batidela para ele me sair da frente. Foi uma pena porque estamos em 3º na mesma, mas acredito que pudéssemos estar num lugar acima caso isso não tivesse acontecido. Com uma diferença de 25 segundos, Alejandro Martins não teve sorte no primeiro setor seletivo e caiu para 2º, depois de uma saída de estrada e de ter parado depois do encontro com SSVs. Os problemas continuaram. Eu andei à frente da corrida até cerca do quilómetro 40. A partir do quilómetro 40 o carro começou a aquecer, deu-me sinal de aquecimento do motor, a temperatura ficou elevadíssima. Sempre que eu acelerava um pouco, depois tive que vir a controlar a temperatura. Sempre que acelerava mais um bocado, voltava a dar-me engine hot e, portanto, perdi bastante tempo. Nuno Matos era então líder da prova organizada pela escuderia Castelo Branco no final do primeiro dia. O portalegrense brilhou e alcançou a liderança da prova. Não podíamos desejar melhor, portanto, muito satisfeito naturalmente por mim, pelo Pedro e pela Extreme Ride. Certamente que ninguém contaria com algo como isto. Ao longo dos 2 dias de prova, todos os passos são controlados e assegurados na sala de segurança, onde chega toda a informação. Essa informação vai-nos chegando de várias formas. Vamos recorrendo muito também às novas tecnologias, através das redes sociais, mas basicamente assenta sobre uma rede móvel e uma rede de GPS. Os mapas e o sistema de GPS instalado em cada concorrente dá a conhecer a localização do local onde se encontram. Em caso de alerta, a sala de segurança recebe a informação e disponibiliza os meios para ajudar no terreno. Para além dos colaboradores da organização, nesta sala está ainda presente um representante da GNR, dos bombeiros e da equipa médica. Isto para que dentro desta sala, pode ser considerado o centro nevrálgico, se possa conseguir decidir rapidamente que meios é que se vão utilizar e de que forma é que se podem utilizar. Vamos agora ao 2º dia de prova, a começar com o 2º setor seletivo de 140 km. Se o primeiro dia foi de calor e muito pó, o 2º dia começou com a terra enlameada depois de uma noite de chuva. Na categoria T2 e após a desistência de um concorrente, Nuno Corvo, que no final do primeiro dia estava em último, no final do 2º setor seletivo terminava em primeiro. Hoje subimos bastantes posições, a priori estamos em primeiro. Vamos ver o que é que vai acontecer agora da parte da tarde, mas pronto, tudo é possível. Queria ver se mantinha já a tradição. Rui Sousa e Domingos Pardos seguiam nos restantes lugares da categoria. Já em T8, César Sequeira mantinha a primeira posição com 1 minuto e 28 segundos de vantagem. Corremos bem, o carro já parou-se ainda, tivemos um problema de corte corrente, ficámos para trás, voltámos a ir para a frente, temos a agradecer aos outros concorrentes que nos deixaram ir passando, fomos de trás para a frente, toda a gente nos facilitou para passarmos e acho que corremos tudo o melhor que podia acontecer. Mário Duarte venceu a CP2, mas mesmo assim não conseguiu chegar à liderança, terminando a manhã de sábado em 2º, seguido por Filipe Videira. Em termos absolutos, Constante, Filipe Nascimento e Paulo Torres faziam 10º ao final da manhã aos comandos do Mitsubishi Lancer.
André Amaral era nono a 1 minuto e 12 segundos do oitavo classificado, Lino Carapeta. Já Miguel Casaca subiu uma posição e acabava agora em sétimo. Durante a maior parte do setor, Tiago Reis rodava em quinto, mas à chegada caiu uma posição, terminando em sexto, a 11 minutos da vitória. Ao contrário de Tiago, Hélder Oliveira, que rodou na maioria em sexto, no final conseguiu ganhar tempo. Vinha a perder quase 3 minutos, com o problema na suspensão traseira, para no fim alcançar a quinta posição. Já Paulo Rui Ferreira manteve-se sempre na quarta posição, acabando a manhã do último dia a 22 segundos do piloto da frente, Nuno Matos e Pedro Marcão. Foram líderes no final do primeiro dia, arrancaram em primeiro na manhã, caíram para segundo logo no início, para terminarem em terceiro, a perderem quase 1 minuto. Os pisos estavam bastante escorregadios e, como tal, abrir a estrada torna-se bastante difícil e daí perder o tempo, mas pronto, ainda faltam, não perdemos assim tanto, ainda faltam 170 km e vamos ver o que é que pode acontecer. A evoluírem, Pedro Ferreira e Hugo Magalhães subiram ao segundo posto da geral durante a manhã, depois de no dia anterior terem terminado em terceiro. Entramos um bocadinho adormecidos, mas ao longo do percurso fomos ganhando ritmo. A parte que era comum ao dia de ontem estava bastante escorregadia, porque choveu durante a noite e isso também criou-nos algumas dificuldades, mas a meio do percurso decidimos impor um ritmo mais forte, atacamos e conseguimos manter esta toada até ao final. Alejandro Martins e José Marques não deixaram que o desempenho do dia anterior os afetasse e logo no CP2 já eram líderes. No final acabaram como vencedores do segundo setor seletivo com 22 segundos de vantagem. A chuva caiu durante a noite, veio amaciar um pouco o terreno, criou também algumas dificuldades com algumas poças de água que apareciam inesperadamente e a carrinha fugia um bocadito, mas tendo desvantagens também tirou o pó, apesar de tudo ainda conseguimos apanharmos pó no final da especial do Nuno, mas acabou tudo por correr bem. Entramos agora no desafio Total Mazda, com 6 equipas aos comandos dos competitivos Mazda Proto. Pedro Dias da Silva e José Janela dominaram os acontecimentos durante o prólogo, mesmo com o piloto com o dedo do pé partido. No entanto, a dupla sofreu uma penalização de 1 hora e 20 minutos por excesso de velocidade em zona controlada, atirando-os assim para o fim da classificação. Jorge Cardoso perdeu também o lugar por ter excedido o tempo máximo no parque de assistência e a quilómetros do fim teve de abandonar com problema de transmissão. Quem também não concluiu a prova foram Filipe Videira após uma saída de pista, Floriano Roxo e Pedro Dias da Silva, que não arrancou para o último troço. Assim, Bruno Rodrigues e Ricardo Claro, que assumiram a liderança após a primeira etapa, acabaram por vencer de forma confortável os últimos 2 setores, estando agora na frente das contas do desafio. Anda-se muito rápido, devido ao terreno, anda-se muito rápido e é bonito, eu gosto da prova. Esta prova, ano passado venci, este ano venci, vamos discutir para Porto Alegre o título. Na Taça de Portugal, todo o terreno, Simão Comenda e Luís Coito começaram por liderar o prólogo, mas no final do primeiro setor seletivo caíram para quarto, com Tiago Santos e António Dias a liderarem ao volante o Land Rover Defender. E assim se mantiveram até ao final da prova de Idenha, saindo vitoriosos. Gostei mais que esta noite choveu e o terreno estava diferente, estava mais macio, não havia tanto pó. E foi mais agradável para mim hoje. Tivemos alguns problemas no carro, mas acabou por correr bem e hoje apenas tivemos um furo e com isso conseguimos a vitória e ainda bem, estou felicíssimo. Na segunda posição terminaram Joaquim e João Calado, eles que melhoraram do prólogo para os setores seletivos. Na terceira posição e a fechar o pódio ficaram Hugo Rodrigues e Luís Boissa ao volante de uma Suzuki Jimny. Vamos ao derradeiro setor seletivo, com cerca de 180 km, onde as condições meteorológicas não deram tréguas. Um setor marcado pela desistência de Hélder Oliveira, que já não passou em CP6 devido a problemas com o Mini.
Nos T2, Nuno Corvo manteve a toada e conquistou assim a vitória na categoria. Terceiro pódio consecutivo, apesar da tarde atribulada. Foi um verdadeiro TT, apanhámos tudo, apanhámos chuva, apanhámos piso molhado, piso com lama, apanhámos pó, apanhámos tudo, foi mesmo. Rui Sousa terminou em segundo da categoria, o espanhol Domingos Pardos em terceiro, ele que foi penalizado em 1 minuto por excesso de velocidade. Depois de ter começado o setor em quarto, Eduardo Mota venceu a categoria T8. Aproveitou os problemas de César Sequeira e a assistência de Mário Duarte e Filipe Videira e saiu vitorioso. Felizmente hoje correu tudo bem e, enfim, a etapa da tarde acabou por deitar um bocadinho as coisas para o nosso lado. Fomos com cabeça e acabou por correr tudo bem. Carlos Faustino terminou em segundo entre os T8, a 9 segundos da vitória, e Rui Marques em terceiro. Quanto à classificação absoluta, Tiago Reis, depois de uma prova nada fácil, a começar pelos problemas de aquecimento, o pó dos outros concorrentes, a chuva e o granizo que o fizeram parar, nada o fez baixar os braços. Aproveitou a desistência de Oliveira e subiu até ao 5º posto. Entre trocas de posição com Reis e a aproveitar também o abandono de Oliveira, o 4º posto ficou a cargo de Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro. Em definição, viu-se também na luta pelo segundo e pelo terceiro lugares, com Nuno Matos e Pedro Ferreira alternarem no segundo lugar da geral virtual. O lugar mais baixo do pódio ficou para Nuno Matos e Pedro Marcão, que terminam a quase um quarto de hora do vencedor depois de terem tido problemas no último setor seletivo. Bom, foi um troço épico, apanhámos tudo, muita chuva, granizo, condições da pista terríveis, andámos num verdadeiro rio, mas pronto, demos tudo, no início ainda tivemos a ganhar tempo, tentámos forçar, acima de tudo também para tentar manter o pódio, mas pronto, na parte final tivemos um furo, eu cometi um erro, depois arranquei com o carro com o macaco ainda levantado e depois foram uma série de peripécias até decidirmos arrancar com o carro com um escape improvisado que temos ali no carro e perdemos nisto muito tempo. Seja como for, deu para segurar o lugar no pódio. Pedro Ferreira colocou o Volkswagen Amarok no segundo posto ao terminar a prova Beirã, a 7 minutos do vencedor. Voltamos a tentar recuperar o tempo perdido, furamos e aí pronto, estivemos a gerir. Já não havia nada a fazer, o tempo para o Alejandro já eram cerca de 5, 6 minutos. Para trás também tínhamos outros 6, limitamos a trazer o carro até ao fim. Depois de muita luta ao cronómetro, foi Alejandro Martins que confirmou a vitória na Baja TT e Denha Nova, após ser o mais rápido no setor seletivo 3. A dupla saiu vitoriosa depois de baterem a concorrência por mais de 7 minutos. Foi um fim de semana em grande, porque ganhei o prólogo, ganhei a especial e ganhei a corrida. E o mais direto adversário, que estava em primeiro, também desistiu, portanto valeu a pena este fim de semana. A Baja de Idenha Nova foi, mais uma vez, um sucesso. Ficamos satisfeitos que tenha tudo corrido bem. Há sempre acidentes, há sempre alguns problemas que era preferível que não acontecessem, mas faz parte também do espetáculo e da Baja TT. Um fim de semana em que nos sentimos todos bem, correu tudo bem. Para a Idenha também foi uma forma, com as novas formas de comunicação que utilizamos e aproveitamos nesta Baja para fazer, e assim também chegar com o nome de Idenha mais longe, a partir dos participantes da Baja, que são nossos embaixadores, a falar bem de Idenha. Terminada a Baja de Idenha Nova, mas e agora? Como ficam as contas? O inédito aconteceu, 5 equipas rumam à derradeira prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno, a Baja Porto Alegre 500. Entre o primeiro classificado, Hélder Oliveira, e o quinto, Pedro Ferreira, separam 15 pontos, estando em cima da mesa ainda muitos pontos por distribuir num campeonato épico no mínimo. Do top de 5 pilotos, Hélder Oliveira, João Ramos, Tiago Reis, Alejandro Martins ou Pedro Ferreira, nenhum deles foi campeão até agora, mas daqui um deles sairá vencedor da edição de 2018. A Baja TT Idenha Nova, com muita competição ao cronómetro, fica por aqui. Marcamos encontro em Porto Alegre. Até lá.